Na sala de aula, cheia de estudantes e com um clima de expectativa, todos sabiam que no dia seguinte seria o teste do dia da ressurreição. Entre tantas vozes havia uma dúvida pairando: qual talento despertaria em cada pessoa? Shen Qianmu, o nosso protagonista, que tinha adormecido durante a aula, foi acordado de repente. Os seus olhos ainda estavam pesados de sono e ele ficou surpreso com a energia que tomava conta de todo o ambiente. O planeta onde ele estava agora se chamava Estrela Azul e, apesar de algumas diferenças, lembrava muito o planeta Terra. Há 100 anos, um desastre imenso mudou o destino de tudo e milhões de monstros surgiram, causando a destruição e percas incalculáveis. Mas neste mundo, os humanos possuem algo especial. Cada pessoa nasce com um talento único. Ao passar no teste de ressurreição, eles podem alcançar novas profissões e obter poderes para lutar contra os monstros. Essa luta constante para treinar e despertar talentos transformou o mundo em uma competição onde os mais fortes governavam. Parece até um mundo real. Opa, bom, vim pedir humildemente a quem ainda não está inscrito no canal para que se inscreva para estar fortalecendo. E é claro, se gostarem e quiserem mais, comentem aí que eu acompanho todos os comentários. Mete aquela bala no like, lembrando que o nosso servidor do Discord está aqui na descrição, eu aguardo vocês por lá. Agora aproveitem o vídeo aí. Shen Qianmu achava que tudo isso lembrava um jogo de sobrevivência e ele mesmo já tinha enfrentado um cenário semelhante antes em outra vida. Naquela ocasião chegou perto de derrotar todos os jogadores, mas acabou frustrado por não conseguir vencer o chefe final. Essas memórias ainda o incomodavam profundamente e ele se lembrava de como, naquela época, ficou tão irritado que bateu na mesa ao perder por tão pouquinho. Enquanto pensava nisso, um amigo deu-lhe um tapa nas suas costas, assustando ele. Era Li Hong, e Shen se alegrou ao perceber que ele também havia viajado no tempo. No entanto, Li Hong parecia confuso sem entender o que o prota queria dizer. Mesmo assim, Shen Qianmu via o nosso rapazinho ali como um garoto inteligente, capaz de tomar atitudes importantíssimas naquele mundo, mas precisava ser rápido. A aparência de Li Hong continuava muito semelhante a de antes, mas o seu comportamento agora parecia bem mais intenso. Ele até chorou ao lembrar de uma derrota passada quando seu pai estava prestes a vencê-lo em um game. Agora ambos enfrentavam um desafio mais real: tocar a pedra da ressurreição e despertar o seu talento. Li Hong, desesperado, pediu ajuda ao prota para superar essa crise e Shen Qianmu prometeu tentar ajudá-lo, mas admitiu não ter certeza se seria capaz, pois aquele mundo era muito diferente do anterior e mesmo assim as suas palavras deram um novo ânimo a Li Hong, que prometeu uma recompensa em troca. No dia seguinte, a área de treinamento estava repleta de pessoas se preparando para enfrentar monstros. Shen Qianmu observou tudo com atenção e ao chegar à entrada do local, viu um ambiente surpreendente com uma beleza pra lá de impressionante. O cenário parecia perfeito até o momento em que algo inesperado aconteceu. Uma transformação única foi iniciada e descobriu-se que ali era possível transformar habilidades ativas em passivas. Decidido a testar as suas habilidades, Shen Qianmu segurou uma espada e a balançou, realizando o que ele chamou de o pequeno dedo dourado. Mas logo um monstro colossal apareceu e o seu nome era Thorin, e ele parecia estar pronto para destruir qualquer coisa que estivesse no meio do seu caminho. A batalha deu início com uma explosão poderosa e Thorin continuava resistindo. E Shen Qianmu lutava com toda a pompa, mas a sua espada se quebrou em um momento muito crítico. Apesar da pressão, ele ativou as suas habilidades e conseguiu acertar Thorin diretamente, derrubando e encerrando o combate com uma outra grande explosão. Shen Qianmu confirmou a vitória ao ver o corpo de Thorin imóvel e um sorriso se transformou em seu rosto, pois ele percebeu que finalmente havia desenvolvido um novo sistema de dano, algo que ele nunca havia conseguido na sua vida anterior, na vida passada. Sob o brilho intenso do sol, Shen Qianmu sentiu uma esperança renovada e prometeu a si mesmo que compensaria os arrependimentos do passado e alcançaria o topo, tornando-se um verdadeiro deus. Pouco depois ele enfrentou outro monstro, era um sapo gigante, e o derrotou com a maior facilidade. Sob uma grande árvore, ele eliminou inúmeros monstros, sentindo novamente a emoção de lutar como nos velhos tempos. Depois de praticar, Shen Qianmu ajudou Li Hong em seu teste de despertar, fazendo observações sobre habilidades e escolhendo uma delas. Sua aura irradiava poder e ele usou armas básicas de uma forma estratégica para garantir vantagens. No dia do exame, o clima era de empolgação e Li Hong trouxe boas notícias sobre o lugar secreto onde aconteceria o teste, conhecido como a Fenda de Papel. Lá, o professor Lu, conhecido por ser rigoroso e exigir o número máximo dos alunos, estava encarregado de supervisioná-los. Shen Qianmu, no entanto, estava confiante e se lembrou das classificações dos monstros e sabia que aquele era apenas o começo de algo muito maior. Li Hong estava determinado a enfrentar os desafios, mesmo que só conseguisse derrotar monstros de level 5. De repente, uma voz masculina ecoou por trás, cortando por completo o clima, e era Ma Hong, que não poupou insultos a Li Hong e até o garoto. Essas palavras machucaram e a raiva de Li Hong ficou evidente. No entanto, antes que ele pudesse reagir, Shen Qianmu o segurou pela mão, o acalmando, e Ma Hong, por outro lado, parecia cada vez mais provocante, o que aumentava a tensão no ambiente. Sem hesitar, o nosso protagonista desferiu um ataque que fez Ma Hong cair de imediato, e apesar de tentar se levantar e contra-atacar, Ma Hong só percebeu que não tinha forças o suficiente para enfrentar Shen Qianmu.
Amo. Foi então que uma aposta ousada surgiu. O prota garantiu que Li Hong teria um desempenho melhor que Ma Hong no exame. Ma Hong, confiante, aceitou o desafio e disse que ele mesmo escolheria a punição caso perdesse. Li Hong, no entanto, ficou nervoso, pois tudo o que ele queria era passar no exame sem se meter em confusões. Mas Shen Qianmu conseguiu tranquilizá-lo, renovando a sua determinação agora. Enquanto isso, o anúncio ecoava pela sala e Zhang Lei, o diretor do segundo ano da faculdade Yanshun, declarou o início oficial do exame. Os alunos foram instruídos a entrar em uma área especial, onde tudo seria transmitido em etapas. A excitação era palpável e Li Hong parecia cada vez mais confiante e radiante. Dentro da fenda de fogo, o cenário era grandioso e intimidador e um vulcão dominava o lugar onde rios e lavas escaldantes conseguiam. No topo estava o chefe final, uma criatura monstruosa que guardava o desafio derradeiro, e não demorou muito para que um orc imponente surgisse pronto para atacar. Shen Qianmu, sem perder tempo, retirou suas armas e começou a analisar calmamente a situação. Com um salto preciso, ele se posicionou estrategicamente e quando o orc avançou, Shen Qianmu usou toda a pompa para pisar em sua cabeça, causando uma explosão que quase o derrubou. Mas a ação despertou a fúria de outros orcs que rapidamente o cercaram e sozinho precisou se esquivar dos ataques e revidar com toda a precisão. Usando uma habilidade de iniciante chamada Slide, ele conseguiu escapar de um golpe fatal e em seguida ativou o Wave Slash, desferindo um golpe devastador. Os orcs caíram um a um e Shen Qianmu começou a perceber que derrotá-lo de maneiras criativas lhe dava XP extra. Isso motivou a explorar ainda mais o potencial daquele mundo que parecia muito mais empolgante do que a sua vida anterior. Na sala de treinamento, os alunos assistiam em choque e o nome de Shen Qianmu liderava o ranking do exame, o que chamou também a atenção de Yang Lei. O diretor estava ansiosíssimo para ver se ele traria mais surpresas e enquanto isso, lá na fenda de fogo, Shen Qianmu chegou ao ponto mais alto. Lá ele encontrou um monstro peculiar conhecido como Mago das Sombras. Antes de atacar, ele analisou cuidadosamente a situação e o Mago das Sombras tinha habilidades perigosíssimas, mas Shen Qianmu, nosso protagonista, sabia que precisava aproveitar as fraquezas do inimigo. Com precisão, ele lançou um item que atingiu um dos Magos das Sombras, chamando a atenção de todos eles. A tensão aumentou quando o Mago das Sombras começou a usar poderes em forma de círculos mágicos. O protagonista aproveitou para se esconder e planejar a sua próxima ação e ajustou as suas forças, preparando novos ataques. O caos tomou conta quando ele conseguiu atingir um monstro com um golpe direto, fazendo sangrar. Logo, uma habilidade especial foi ativa e uma invocação de um cão de combate. O sorriso em seu rosto mostrava total confiança e com o cão em ação, ele monitorava de longe os movimentos do inimigo. O Mago das Sombras parecia cada vez mais sobrecarregado e o protagonista sabia que estava no controle da situação e que tudo estava seguindo conforme planejado. O combate intenso trouxe a certeza de que aquele era só o começo de algo muito maior para ele. Depois de longas horas de espera, finalmente o momento havia chego e o ambiente estava lotado e muitos alunos ainda assistiam atentamente à classificação do exame. O inesperado aconteceu, a primeira posição foi tomada por Lu Jing e Sunka passou a ser o centro das atenções. Zhang Lei, um dos professores presentes, observava com interesse cada vez mais alunos excepcionais que estavam surgindo naquele exame. Ainda assim, a sua curiosidade se voltou excepcionalmente para as habilidades de Shen Qianmu. O choque foi visível e o seu rosto ao notar que o prota ocupava a última posição. Os outros alunos não perderam a oportunidade de zombar dele, apontando que parecia estar ficando para trás, e Zhang Lei, como professor, estava preocupado que o prota não fosse capaz de melhorar a sua classificação de forma alguma. Mas em um instante tudo mudara e a posição no ranking começou a se alterar rapidamente, surpreendendo todos os presentes e deixando Zhang Lei incrédulo com o que estava rolando. Shen Qianmu, alheio à atenção, foi visto despertando um breve cochilo e ele olhou ao redor, percebendo que estava cercado por cães. Sem perder tempo, ele sacou uma arma enorme e iniciou uma série de ataques devastadores. O sorriso em seu rosto mostrava o prazer em derrotar o temido Mago das Sombras e o confronto foi intenso, e a fumaça densa que surgia das chamas no campo de batalha só tornava a cena ainda mais dramática. Com o último golpe, o nosso querido herói conseguiu derrotar o monstro e a satisfação era evidente em seu semblante. O combate trouxe não apenas a vitória, mas também recompensas valiosas, incluindo um aumento de nível. Ele percebeu que as suas habilidades passivas também estavam evoluindo, o que o encheu de entusiasmo e alegria. Quando seu nome apareceu no topo de quadro de anúncios, a sala inteira explodiu em surpresa. Entre os professores, Jaya Erlong, que era responsável pela turma do Prota, não conseguia conter o orgulho pelo seu aluno. No entanto, a situação gerou tensão entre os professores e Zhang Lei, que repreendia Jaya Erlong por não ter destacado o talento extraordinário do Prota antes. Enquanto isso, na fenda de fogo, o silêncio era quase absoluto e Shen Qianmu se movia sozinho, avançando para alcançar todos os seus objetivos. Ele refletiu sobre tudo que já havia conquistado, mas sabia que ainda faltava realizar um sonho, atingir a classe de Vegs. Essa classe especial tinha uma característica única, permitindo que o usuário traçasse o seu próprio caminho. Embora possuísse falhas consideráveis, Shen Qianmu acreditava que a sua forte habilidade passiva poderia superar essas fraquezas. Sua confiança aumentou ainda mais ao ativar um feitiço específico dessa classe oculta. A sala de anúncios estava em alvoroço e Shen Qianmu havia alcançado o primeiro lugar no ranking. E Zhang Lei continuava intrigado com o potencial daquele aluno. Ao mesmo tempo, Jaya Erlong começou a se sentir enganado.
enganado, percebendo que o protagonista, que sempre parecia encher a classe de berserkers, na verdade escolheu ser um Vegs, ou vagabundo. Entre os alunos o debate era intenso e muitos consideravam a classe do vagabundo inferior, sem nem ter um futuro promissor. Mas Shen Qianmu discordava totalmente, pois para ele esta era a escolha perfeita, uma classe que o permitiria usar habilidades e equipamento de qualquer outra classe. Ele via isso como uma grande vantagem e com um sorriso confiante decidiu que usaria esse poder para alcançar o topo. Seu próximo objetivo era derrotar o Spellbinder, um chefe monstruoso que ele já conhecia de suas experiências anteriores. Shen Qianmu memorizou as masmorras e sabia que precisava focar em aumentar o dano passivo antes de enfrentá-lo. De volta à Fenda de Fogo, ele encontrou vários orcs rondando o lugar e sem hesitar se armou com uma espada e iniciou os ataques. Cada vitória parecia trazer mais recompensas. Durante uma grande batalha, ele acabou por encontrar um livro perto de um orc derrotado. O objeto chamou sua atenção e ele começou a se perguntar se aquilo poderia ser um item necessário para desbloquear uma missão oculta ou coisa do tipo. Ele então traçou um novo plano, reunir todos os itens ocultos e atrasar o ataque ao chefe final para estar completamente preparado. O chefe, conhecido como Zelen, aguardava na última fase do exame para derrotá-lo e era necessário tocar na pedra do despertar localizada atrás dele. Enquanto isso, um dos estudantes tentou enfrentá-lo, mas foi rapidamente derrotado, pois Zelen usava uma habilidade chamada Sacrifício que causava danos devastadores. O estudante caiu ferido e a cena chocou todos os presentes. O clima em frente à sala de exame era de tensão e alguns alunos retornavam exaustos, com roupas sujas e ferimentos evidentes. Um deles, em péssimas condições, saiu cambaleando, o que gerou murmúrios entre os colegas. Todos começaram a especular sobre o nível extraordinário de dificuldade do reino secreto, e nesse momento Shen Qianmu chegou no lugar onde Zelen estava. Graças ao tempo que dedicou ao coletar os itens necessários, ele se sentia mais e mais preparado. Mesmo assim, a situação ficou ainda mais perigosa quando orcs surgiram de novo, trazendo o caos de volta à Fenda de Fogo. Ele conseguiu evitar os ataques e contra-atacar com toda eficiência e pompa, derrotando vários orcs em sequência. O próximo passo seria enfrentar Zalen, e Shen Qianmu estava pronto para esse desafio. O prota avançou determinado, pronto para enfrentar Zalen, e uma aura vermelha intensa surgiu ao redor do chefe quando ele ativou a sua habilidade de sacrifício. A distância entre os dois era mínima, tornando o confronto ainda mais tenso. Com um movimento rápido de chute, Shen Qianmu conseguiu derrubar Zalen no chão, mas sabia que não tinha nenhum tempo a perder. Ele precisava agir rapidamente e sem hesitar utilizou uma arma de fogo para atacar Zelen, impedindo o mesmo de escapar. As explosões de fogo foram constantes e poderosas, tornando a batalha ainda mais feroz e deixando o campo de combate em um estado completamente caótico. O ataque incessante de Shen Qianmu colocou Zelen em desvantagem, mas o confronto estava longe de chegar ao fim. A situação ficou ainda mais complicada quando um monstro ainda mais assustador apareceu, ameaçando agarrar o prota. Rapidamente ele trocou de armas, utilizando a habilidade de ataques ágeis e precisas para enfrentar a nova criatura. Seus movimentos rápidos enfraqueceram o monstro, principalmente atacando seus ossos na perna, o que deixou ele completamente vulnerável. Após um momento de pausa, Shen Qianmu observou atentamente as habilidades de Zalen e dos outros monstros ao redor, analisando a melhor estratégia possível. Zalen, já enfraquecido, estava à beira da derrota que, com um golpe decisivo, o protagonista cravou a sua arma no corpo do chefe monstro, deixando ele completamente indefeso agora. Enquanto isso, na sala de exames, o sol brilhava intensamente e Luo Jing demonstrava confiança em alcançar o primeiro lugar no ranking. Sunka, por sua vez, parecia tranquilo mesmo que acabasse perdendo, mas ambos ficaram surpresos ao ver o nome do protagonista no topo da classificação. Luo Jing não conseguia disfarçar o seu descontentamento, embora outros tentassem encorajá-la. No escritório do reitor, a tensão era evidente e Yang Min, um velho rígido e imponente, bateu com força na mesa, irritado com os resultados do exame. Ele questionou Li Hong diretamente, insinuando que ele poderia ter trapaceado, e assustado, Li Hong insistiu que havia feito tudo honestamente. Mas Yang Min não parecia nada convencido. Pressionado, Li Hong finalmente admitiu que Shen Qianmu havia o ajudado. Ao ouvir isso, Yang Min ficou ainda mais intrigado, e Zhang Li revelou que Shen Qianmu havia quebrado o recorde histórico alcançando o nível 13, mas ainda não havia retornado do exame. Curioso, Yang Min decidiu assistir às gravações completas de Qianmu na Fenda de Fogo e os seus olhos se arregalaram ao ver a habilidade extraordinária do aluno e um sorriso imenso surgiu em seu rosto. Enquanto isso, em frente à porta da sala de exame, os alunos discutiam sobre como Luo Jing e Sunka havia terminado rapidamente as suas provas. Mas a maioria estava interessada em saber sobre Shen Qianmu, que ainda não havia retornado. Dentro da Fenda, ele estava diante da Pedra do Despertar com itens valiosos já em mãos, e ele começou a invocá-los. Logo, uma aura roxa tomou conta de todo o ambiente e uma voz perturbadora ecoou. Shen Qianmu reconheceu de imediato a voz e era o chefe oculto, uma criatura monstruosa de elite de nível 12 chamada O Faminto. A presença do chefe era assustadora e a sua fúria transparecia no desejo de eliminar o humano à sua frente. Ao se preparar para o ataque, Shen Qianmu percebeu que a sua arma havia ficado presa, causando um estalo violento. Irritado, ele continuou a lutar enquanto o fogo do fundo da fenda subia, criando uma densa nuvem de fumaça. O chefe oculto era ainda mais poderoso que Zelen, mas Shen Qianmu não recuou e ele se moveu rapidamente, avançando para dar passos certeiros. Com um ataque feroz, ele usou uma habilidade especial de classe vagabundo, cegando temporariamente o monstro. Aproveitando o momento de fraqueza do chefe, Shen Qianmu sentiu uma breve satisfação
situação, mas ele sabia que a batalha estava longe de chegar ao fim. O chefe oculto recuperou toda a sua força e atacou com mais fúria, e o protagonista, decidido a acabar com o combate, avançou com alta velocidade e pompa, acertando o gancho direto na cabeça do monstro. O ataque foi seguido por um golpe nas costas, ativando o mecanismo que emitiu uma luz brilhante. Uma explosão massiva de fogo iluminou o lugar, deixando o chefe em agonia. Sem perder tempo, Shen Kemou decidiu acabar de vez com a criatura empunhando duas armas. Ele a lançou diretamente no corpo do monstro, cravando elas com precisão. Ignorando a força impressionante do oponente, ele simplesmente continuou atacando, limitando os movimentos do chefe. Com a arma de fogo pronta, ele mirou diretamente no monstro e com um sorriso confiante disse as suas últimas palavras para a criatura: um breve adeus. Quando o quadro de anúncios foi atualizado, o nome do protagonista estava novamente no topo e todos os alunos se levantaram incrédulos com aquele resultado. Muitos acharam difícil aceitar que ele, antes tão subestimado, havia alcançado o primeiro lugar com tanto destaque e pompa. Shen Kemou estava oficialmente em primeiro lugar, enquanto Yan Min parecia perdido em seus pensamentos. Ele começou a pensar que quando o tempo do exame acabasse, todos os alunos do Reino Secreto seriam automaticamente trazidos de volta. Zhang Li, que também estava acompanhando de perto, demonstrava ansiedade e tinha certeza de que Shen Kemou sairia antes do limite de tempo. Mas ele até estava surpreso ao ver Yan Min tão nervoso, algo que não acontecia há muito tempo atrás. Dentro da fenda de fogo, Shen Kemou refletia sobre todo o esforço investido. Ele sentia que tinha sim valido a pena, mas ainda estava em dúvida se a Pedra do Despertar teria algum efeito significativo após ele ter escolhido a classe Vagabundo. Sem hesitar, ele segurou a pedra em suas mãos e a reação imediata de poder confirmou que a Pedra do Despertar ainda era útil. Ele se sentiu animado ao perceber que agora podia trocar duas de suas habilidades. Entre as opções, ele escolheu a habilidade de varredura chamada Sweep, que prometia ser extremamente vantajosa. Além disso, ele garantiu que a nova habilidade tivesse uma alta taxa de acerto que economizaria sua energia em algumas batalhas no futuro. Embora reconhecesse que haveria riscos em lutar contra monstros do mesmo nível, suas habilidades passivas seriam fundamentais para enfraquecer chefes de alto nível. Com a sua escolha feita, ele planejava maximizar o poder de combate geral para sua jornada no apocalipse do continente. Finalmente, o exame chegou ao fim quando uma luz brilhante surgiu na saída da fenda de fogo e todos os alunos se voltaram com expectativa. Shen Kemou apareceu e a comoção foi imediata, e Yan Min ficou boquiaberto ao vê-lo sair vitorioso. Mesmo com o sucesso do protagonista, muitos alunos demonstraram descontentamento e o trataram com desprezo. A situação ficou ainda mais tensa quando Sunka avançou e desafiou o Prota para um duelo. Alguns alunos incentivaram Sukar esperando que ele desse uma lição no Prota, e este por sua vez parecia bem pensativo, mas estava pronto para encarar o desafio. Quando o confronto começou, Sunka usou sua habilidade inata de talento empunhando uma espada com toda a rapidez, e os alunos ao redor ficaram observando em silêncio sem dar muito apoio a Sunka. Ele se moveu rapidamente, preparando um golpe direto. No entanto, Shen Kemou evitou o ataque com uma habilidade de evasão impecável. A plateia ficou surpresa com a destreza do protagonista, enquanto Sunka insistia que o seu oponente só podia ter escapado por pura coincidência e sorte. Determinado a virar o jogo, Sunka prometeu que o seu próximo combo seria inevitável e ele continuou atacando com intensidade, enquanto o nosso protagonista se preparava para usar a sua habilidade de varredura. O duelo tornou-se cada vez mais intenso, com golpes e explosões constantes. Em um momento crucial, a combinação de habilidades do Prota resultou em uma explosão devastadora. Sunka foi lançado ao ar e caiu exausto ao chão, e Yan Min, que assistia ao confronto, ficou chocado com a força extraordinária do Prota. Alguns momentos depois, Shen Kemou se voltou para Luo Jing perguntando se ela gostaria de enfrentá-lo, mas ela recusou o duelo, reconhecendo a superioridade de Shen Kemou. Enquanto isso, Xiu Xin, outra figura importante, se aproximou do Prota com uma resposta clara. Ela queria que ele se juntasse à classe de foguetes, e para persuadi-los, Xiu Xin ofereceu diversas recompensas, o que despertou a inveja de outros alunos. Apesar disso, o protagonista recusou, percebendo que a insistência de Xin mostrava apenas a incapacidade de ensiná-lo. Na sala de exame, Xin parecia frustrada e Yan Min interveio acalmando-a. Ele explicou que o caminho de um vagabundo era cheio de desafios, mas Shen Kemou não deveria se arrepender da sua escolha. O Prota, por sua vez, estava confiante em sua decisão e, apesar de todo o alvoroço, uma dúvida permanecia na mente de Kemou: quando o prêmio de 1 milhão seria transferido para sua conta. As conquistas do Prota logo se tornaram uma notícia, com vários jornais publicando sobre o seu desempenho no exame, e até Zhang Li teve que lidar com uma enxurrada de perguntas de repórteres curiosos. A Associação de Gerenciamento do Apocalipse também estava em destaque, e a entrada de Shen Kemou nesse cenário foi vista como algo impressionantíssimo, algo que não acontecia desde 100 anos atrás, quando monstros começaram a mudar o destino de todo mundo. A partir do vazio, a Estrela Azul testemunhou o momento em que os monstros quase levaram os humanos à extinção. Porém, inesperadamente, eles recuaram por conta própria, e desde então a humanidade defendeu o continente, enfrentando apocalipse e explorando a fenda do vazio. Foi lá que descobriram um caminho para entrar livremente, e apenas aqueles com talentos excepcionais conseguiam prosperar naquele ambiente desafiador. Shen Kemou já estava dentro da fenda, acompanhado por algumas pessoas e com o objetivo de subir de nível. O ambiente ao redor lembrava uma ilha isolada no meio de um vasto oceano, e agora ele explorava uma parte diferente do campo, até que encontrou um homem acenando para ele, convidando a formar um grupo. O lugar onde estavam era conhecido como Dead, uma vila completamente em ruínas. Enquanto pescava, o protagonista notou uma enorme sombra negra se aproximando
aproximando e intrigado, ele entrou em uma casa vazia encontrando um jornal. Ele se sentiu sortudo, pois aquela missão oferecia não apenas uma grande quantidade de experiência, mas também recompensas extras. Perto da praia, ele avistou um grupo de pessoas enfrentando monstros em uma luta feroz. Entre eles, Jin Hong começou a protestar contra um homem que o acusava de quebrar as regras. Hong alegou que estava apenas atacando, declarando que todos os monstros da praia pertenciam a eles, e o homem ficou furioso. Mas Jin Hong continuou a insultar que aqueles não podiam fazer nada a respeito. Isso deixou o grupo dividido, com o homem se retirando, frustrado por Jin Hong ter monopolizado o local. Shen Qianmo continuava a enfrentar monstros na área, mas Jin Hong decidiu acelerar e confrontá-lo. Ele usou uma corrente para atrair todos os monstros em uma ação que inicialmente deixou o Prota em silêncio. No apocalipse, os direitos de propriedade sobre monstros eram uma questão séria, e depois de avaliar a situação, Qianmo decidiu agir e usou suas habilidades para tomar o controle do lugar, desencadeando um ataque devastador com uma magia de controle ou coisa do tipo. Os outros membros do grupo ficaram chocados ao ver um vagabundante assumindo o controle dos monstros. Jin Hong, cheio de arrogância, acreditava que poderia usar as suas habilidades de larga escala para acabar com o Prota. Enquanto isso, Xiao e Sang-jun continuavam insultando o cara, dizendo que ele não tinha chance contra ele. Jin Hong afirmou que era isso que acontecia com aqueles que desafiavam os melhores do. E no meio da batalha, uma tempestade de neve surgiu inesperadamente, surpreendendo todo mundo no lugar. A condição era extremamente perigosa e Jin Hong pediu aos seus aliados que acabassem com a tempestade rapidamente para que ele pudesse continuar atacando os monstros. Enquanto isso, Shen Qianmo aproveitou a situação utilizando seus diversos poderes para agir no meio do gelo. A habilidade do Prota de roubar monstros e controlar a situação deixou o grupo de Jin Hong ainda mais de cara, e eles entraram em pânico ao perceberem que os direitos de propriedade dos monstros haviam sido transferidos para Shen Qianmo. Após garantir o controle, o Prota agradeceu ironicamente ao grupo e um dos homens, feliz com o resultado, riu, comentando que o rancor havia sido vingado. Jin Hong, no entanto, estava furioso e relutava em aceitar a derrota, e Xiao Yan tentou acalmá-lo, dizendo que agir precipitadamente seria um erro, pois o dano de Shen Qianmo era muito superior ao deles. Ainda assim, Jin Hong prometeu que lembraria o nome do Prota, saindo logo depois. Qianmo, porém, não os deixou partir sem antes exigir que entregassem todos os itens que possuíam em um minuto. Caso contrário, ele ameaçou que os faria repetir o nível, e Sang-jun ficou indignado e decidiu lutar, mesmo sabendo que a sua vida estava em risco agora. Ele lançou uma bola de fogo, mas o ataque foi rapidamente neutralizado pelo Prota. A batalha continuou com intensidade e Qianmo contra-atacou com força, diferindo socos e chutes nas pernas de Sang-jun, deixando ele em uma situação, digamos que precária. O grupo de Jin Hong entrou em pânico, percebendo que eles não tinham chance contra o Prota. Finalmente, Jin Hong entregou uma bolsa de itens pedindo desculpas pelo incidente, e com isso, Qianmo decidiu que eles saíssem. O outro membro do grupo, ainda em choque, não acreditavam que o vagabundo podia ser tão poderoso. Alguns até tentaram convidar o Prota para se juntar ao grupo, mas uma das mulheres o advertiu, dizendo que era inútil tentar, e observando o comportamento deles, o Prota sentiu que aquilo era exatamente como no mundo anterior em que ele havia estado no continente. No apocalipse, somente os fortes governavam, e Shen Qianmo estava cercado por tartarugas, disposto a trabalhar duro durante dia e noite apenas para evoluir. No segundo dia, ele coletou ainda mais monstros e continuou focado em subir de nível. Seu status de poder aumentaram consideravelmente, e ao completar a missão, ele recebeu uma arma para iniciantes como recompensa. Enquanto isso, na Universidade de Mullen, Jin Hong estava organizando o próximo plano. Ele dividiu as tarefas entre os seus dois aliados e comentou que precisava encontrar alguém para vigiar Shen Qianmo. Jia Yan sugeriu que seria impossível escapar de Sun Weijun, e este, por sua vez, contou dezenas de estudantes para ajudar Jin Hong, deixando ele muito satisfeito. Contudo, Jin Hong percebeu que faltava ainda uma pessoa no grupo, Gu Yun, o artilheiro da província. Gu Yun não era conhecido por ter o maior talento, mas em apenas um ano já havia alcançado o nível 21. Sun Weijun mencionou que havia rumores de que Gu Yun era arrogante, o que levou Jin Hong a ponderar se realmente valia a pena tentar recrutá-lo. Ainda assim, Jin Hong decidiu preparar uma grande quantia de dinheiro para garantir que ele aceitasse, e de repente uma enorme explosão de fogo aconteceu diante dele, seguida por uma espessa nuvem de fumaça. Quando olharam para o alto, viram um homem parado no topo de um prédio, questionando o motivo de Jin Hong estar ali. Sem rodeio, Jin Hong explicou seu plano de batalha e tentou convencê-lo a se juntar ao grupo, porém Gu Yun não demonstrou interesse e pulou do prédio, interrompendo a conversa. Jin Hong ficou desesperado, e antes que Gu Yun se afastasse, ofereceu uma grande recompensa para garantir a sua participação. No entanto, Gu Yun continuava relutante e Jin Hong insistiu, dizendo que faria qualquer coisa para tê-lo em sua equipe. Durante a conversa, mencionou que Shen Qianmo era apenas um vagabundante, o que despertou o interesse imediato de Gu Yun. Ele parecia ansioso para encontrar um oponente digno, e enquanto isso, Shen Qianmo foi até a loja de equipamento de pesca da família Joey para comprar o melhor equipamento disponível. Ele adquiriu varas de pescar e iscas consideráveis muito úteis. Felizmente, ele tinha dinheiro suficiente para comprar o que precisava, e o dono da loja, o Joey, apresentou os preços, e o Prota notou que os itens não eram tão caros, considerando o custo e experiência. Impressionado com a rapidez de Shen Qianmo ao escolher os equipamentos, Joey considerou uma pessoa de destaque. Shen Qianmo revelou que pescar era apenas um hobby, o que levou Joey a oferecer um desconto em todas as ferramentas, ansioso para atender um cliente tão incomum. Joey fez questão de garantir o melhor atendimento, e depois de concluir a sua compra, o Prota voltou à praia para enfrentar mais monstros. Perto da
água, ele se lembrou do seu passado e o fato de que a cada 72 horas um novo chefe aparecia naquela área. A maioria dos iniciantes evitava o lugar, pois muitos tinham medo por não ter força o suficiente para lutar com aquele chefe. Determinado, ele avançou direto para a água, atraindo a atenção das pessoas ao redor, e na praia havia um limite de tempo para permanecer na água, apenas 2 minutos. Quem ultrapassasse esse tempo receberia danos e chamaria monstro, e as pessoas na costa elogiaram a ousadia de Shen Qianmo, destacando que nenhum iniciante jamais teria pensado ou sonhado em tentar algo desse tipo. Ao mesmo tempo, 2 homens vestidos com túnicas discutiam sobre as missões malignas dadas por seus superiores, e sob as ordens de Jia Yayan, eles haviam recebido uma enorme quantidade de dinheiro para seguir Shen Qianmo. Esses homens se movimentaram secretamente até uma pequena ilha onde o Proto estava. Chegando perto de uma área com pedras no campo, Shen Qianmo pisou em um líquido verde, uma figura gigantesca emergiu e era Stick, o monstro radioativo. Sem hesitar, Stick iniciou um ataque feroz, mas Shen Qianmo conseguiu desviar a tempo, sacando sua espada para se defender. A luta contra Stick foi intensa e Shen Qianmo diferiu ataques diretos enquanto o monstro tentava contra-atacar. Em certo momento, Stick liberou uma bolha verde, sinal de sua nuvem radioativa. Shen Qianmo sabia que se caso ele fosse atingido, sua saúde gravemente seria afetada. Apesar de Stick ser forte, ele também era lento, o que tornou sua fraqueza ainda maior. Aproveitando essa desvantagem, Shen Qianmo usou sua arma de tiro para atacar o topo da cabeça de Sting, mantendo também o controle da situação. A batalha ainda estava longe de chegar ao fim, mas o Prota permanecia determinado a vencer. Após um ataque devastador, uma explosão poderosíssima espalhou pedras por todos os cantos e Shen Qianmo desceu as escadas, declarando com toda satisfação que o ataque tinha sido bem sucedido. No meio dos escombros, ele encontrou um item chamado Item da Equipe Vine. Ele pegou o objeto, percebendo que os seus efeitos eram muito semelhantes aos de algo que ele conhecia no seu mundo anterior. Com todos os preparativos prontos, ele decidiu que voltar ao ponto de pesca, enquanto os olhos atentos detectaram algo estranho ao seu redor. Shen Qianmo sabia que 2 espiões estavam o seguindo e já na água ele ativou o Cajado da Videira, uma habilidade que lhe permitiria respirar abaixo d'água por um tempo indefinido. Os intrusos também na água começaram a se desesperar e um deles comentou que não suportaria morrer ali, enquanto o outro sugeriu ir até uma rocha para verificar o que estava rolando. Após uma busca intensa, eles concluíram que o Prota havia desaparecido. Um dos espiões, assustado, afirmou que não queria mais se envolver em missões como aquela no futuro. Em um outro ponto no arquipélago, Shen Qianmo chegou ao lugar de pesca. No entanto, encontrou um homem ocupando seu lugar e ele tentou verificar as informações do estranho, mas percebera que não conseguia ver as suas estatísticas. Isso indicava que jogadores de nível inferior não tinham permissão para verificar dados de jogadores de nível alto. O homem olhou para ele e o convidou a se sentar ao lado para pescar, e Shen Qianmo aceitou e começou a pescar. Logo ele teve sorte e pegou um peixe de 8 libras, mostrando a sua habilidade excepcional. Em poucos minutos ele conseguiu capturar mais peixes, deixando o velho impressionado, já que não havia conseguido nenhum até então. Embora o homem estivesse inicialmente impressionado, ele riu afirmando que sabia tudo sobre pesca. Mesmo assim, o protagonista pensou em compartilhar alguns conselhos, mas decidiu que seria inútil insistir. Subitamente o velho revelou seu poder e questionou a escolha do Prota pela classe de vagabundo, e ele perguntou se Shen Qianmo tinha certeza de que aquele era realmente o caminho certo. O velho arremessou um anel para ele, dizendo que poderia usá-lo caso enfrentasse problemas no futuro, e o Prota aceitou e continuou em sua jornada. Na Universidade de Mulin, os alunos ficaram sabendo que um grupo de estudantes notáveis estavam planejando mandar o Prota de vala. Jing Hong havia reunido 20 pessoas para entrar no apocalipse do continente, e o chefe Wu Longjie ordenou que Xiao Zhong os monitorasse para evitar grandes incidentes. Enquanto isso, nosso protagonista continuava pescando calmamente no rio, até que de repente ele notou um grupo de estudantes se aproximando dele. Eles sacaram suas armas prontos para lutar contra ele e rebaixá-lo a nível 1. Justamente nesse momento, a isca do Prota atingiu seu destino e um monstro surgiu debaixo d'água. O grupo ficou surpreso ao ver o monstro emergir, e era o chefe de elite de nível 22, uma criatura imponente com um corpo azulão que saiu das profundezas do rio. Os estudantes começaram a imaginar que o monstro poderia deixar itens valiosíssimos ao ser derrotado. Shen Qianmo então provocou o grupo, dizendo que eles deveriam viver o suficiente para coletar os itens, e antes que pudessem reagir, o monstro os atacou com um gosmo, utilizando uma técnica chamada selo de gelo, que os pegou de surpresa. O líder da classe rapidamente usou seu poder para conter o monstro e pediu aos outros que aproveitassem a oportunidade para contra-atacá-lo. O gelo prendia o monstro, tornando ele incapaz de se mover, o que facilitava os ataques. Enquanto isso, o presidente da classe elogiava Gun Yun, afirmando que as suas habilidades estavam à altura da sua reputação realmente. No entanto, ele também aproveitou o caos para reunir algumas pessoas e organizar um ataque direto contra o protagonista. Shen Qianmo, no entanto, permanecia atento e preparado, esperando o próximo movimento dos seus oponentes. Shen Qianmo percebeu que 3 espadachins estavam vindo em sua direção e claramente com o objetivo de interromper os seus movimentos. Ele, no entanto, não se importou com as táticas que eles estavam tentando usar, e em questão de um movimento rápido, ele ativou uma habilidade principal de arremesso Sharingan do assassino para atingi-los de uma forma direta, ferindo eles com toda a precisão e pompa. Em seguida, utilizou a habilidade do corte da lua cheia, lançando os 3 espadachins para muito longe. Apesar das limitações da classe vagabundo, que não permitia a troca de armas durante o combate, os membros do grupo liderado pelo presidente da classe ficaram visivelmente abalados com a força do Prota. Eles concluíram que para derrotá-lo precisariam de muito mais tempo para ajustar as
suas estratégias e equipamentos. Enquanto isso, o monstro que estava preso na jaula de gelo conseguiu se libertar, e isso aconteceu porque a sua saúde havia caído a um nível crítico e o controle mágico que o prendia foi simplesmente quebrado. Furioso, o monstro atacou lançando uma lança que os forçou a recuar para o território dele, e em seguida usou seu poder para fazer com que a água do rio subisse rapidamente à superfície, mergulhando todos os presentes. Shenkiamou, por outro lado, viu isso como uma oportunidade. Ele estava animado, pois o monstro havia entrado na segunda fase, e agora ele lideraria a batalha na água. O príncipe Nazcas, agora invencível em seu ambiente aquático, começava a dominar a luta. Os membros do grupo entraram em pânico tentando encontrar uma maneira de escapar da água, e uma das mulheres sugeriu que o presidente de classe esquecesse o objetivo de mandar o Prota de vala. Mas ele acabou por se irritar com a ideia, lembrando o esforço que teve para reunir todo mundo ali. Apesar disso, permitiu que os outros abandonassem o combate enquanto ele insistia em continuar a perseguição. Determinados a acabar com o Prota, os membros restantes do grupo decidiram usar as suas armas para lutar na água. Shenkiamu ficou surpreso ao ver que eles ainda queriam mandá-lo de vala, mas conseguiu desviar dos seus ataques, e enquanto isso percebeu também que havia uma contagem regressiva de 30 segundos, o que levou ele a mergulhar ainda mais fundo para apenas se proteger. O presidente de classe pensou que Shenkiamu estava se levando à morte, mas então o monstro reapareceu para atacá-lo. Utilizando o poder de um redemoinho, o príncipe Najax criou um grande corrente tão forte que todos os membros do grupo foram arrastados, perdendo todo o controle dos seus corpos. Presos na força do redemoinho, os membros do grupo tentaram atacar o monstro, mas não conseguiram causar nenhum dano significativo. O presidente da classe pensou em usar a habilidade de fogo no ambiente aquático, mas sabia que a eficácia seria simplesmente reduzida, e diante disso eles decidiram recuar e tentar subir à superfície. No entanto, o monstro usou corrente de gelo para prender os corpos dos oponentes, congelando eles por completo. Incapazes de agir, o presidente da classe ficou sem fôlego e acabou batendo as botas. Enquanto isso, ele percebeu que Shenkiamu ainda estava vivo, resistindo ao ataque da criatura. O Prota, vendo seus inimigos perecendo, reativou sua habilidade de escudo de telecinésia para atacar diretamente o corpo do príncipe. Agora restavam apenas ele e um monstro em um confronto direto. Ele percebeu que precisaria diminuir a distância entre eles e então ativou suas botas especiais que aumentavam a sua velocidade, permitindo que ele atacasse com mais precisão. Utilizando a velocidade aumentada pelas botas, o nosso herói avançou para atacar o monstro e enfiou sua espada no chão do mar, agora coberto de sangue. Mas foi surpreendido por um ataque do monstro que o lançou para muito longe. Apesar disso, notou que as botas estavam aumentando as suas estatísticas gerais, o que tornava ele ainda mais potente e forte. Shenkiamu aproveitou essa vantagem para atacar novamente o corpo do príncipe com a sua espada, e o monstro parecia estar em um ato de fúria, determinado a mandá-lo de vala. Para equilibrar a situação, o protagonista trocou sua arma por uma metralhadora Gatling e começou a disparar contra o monstro. Os ataques contínuos com a metralhadora foram tão intensos que o monstro ficou incapaz de se mover. Ainda assim, Shenkiamu sabia que precisaria de algo mais para finalizar a batalha e começou a preparar um novo ataque enquanto se mantinha alerta para os próximos movimentos da criatura. A luta continuava cada vez mais intensa e decisiva, e o Prota utilizou sua arma para atacar o monstro, aproveitando seu poder atual. Ele ativou a pistola de iluminação, que aplicou um efeito de enfraquecimento à criatura, deixando visivelmente debilitada pelos ataques anteriores. Ao observar a abertura criada, Shenkiamu decidiu que era o momento ideal para dar o golpe final. Com a boca do monstro escancarada, pronta para engoli-lo, ele ativou a habilidade Sharingan circular, desferindo um ataque direto contra o rosto da criatura, e o impacto foi tão potente que jatos de sangue se espalharam pela água, e o monstro finalmente caiu derrotado. Pouco depois, um baú de tesouro surgiu diante dele, e feliz, o nosso herói nadou até a superfície do mar, trazendo o baú consigo. Ao abrir o baú, ele encontrou o amuleto da maré, um acessório poderosíssimo que lhe conferiu ainda mais vantagens. Shenkiamu refletiu sobre sua situação atual, percebendo que com esse item ele tinha novas cartas na manga, concluindo que agora poderia enfrentar inimigos de até 10 níveis acima sem nem temer a derrota. Enquanto isso, no departamento de educação da cidade de Xiangjun, uma discussão acalorada ocorria e um homem desaprovava o fato de que o protagonista tinha garantido uma vaga na cota de recomendação daquele ano. Ele argumentava que isso era injusto e desafiador, e durante o debate ficou claro que o Prota havia quebrado o recorde histórico de Wang Tang na cidade, o que gerava controvérsias. Lang, um dos debatadores, admitiu que reconhecia os talentos excepcionais do protagonista, e Kiamu não conseguia aceitar a decisão, batendo na mesa várias vezes, expressando a sua frustração. No entanto, um homem de óculos acabou por intervir na conversa, pedindo que ouvissem a sua explicação. Ele informou que havia consenso em dar a recomendação, afirmando que a combinação de habilidades do Prota representava o auge do primeiro estágio do despertar. O homem também destacou que Shenkiamu não apenas alcançou o nível 12 durante o exame, mas demonstrou habilidades muito além do esperado. Ele sugeriu que para resolver a disputa, os dois poderiam duelar no mercado, e enquanto isso o Prota estava ocupado com outra atividade. Ele encontrou um vendedor de peixe e recebeu 734 moedas pelas vendas. Pouco depois, ele avistou uma televisão transmitindo as últimas notícias da escola Jiangxun, e surpreso com a menção ao nome da escola, o Prota ouviu do vendedor que as escolas de Jiangxun e Fanghua estavam organizando uma competição interescolar. No estádio onde a competição aconteceria, o público estava animado aplaudindo os participantes. Curioso, ele checou seu celular e percebeu que tinha várias
várias chamadas perdidas e o anfitrião da competição explicou que o evento consistiria em duas partes, uma batalha em equipe e um duelo consecutivo. No estádio onde a competição aconteceria, o público estava completamente animado, aplaudindo os participantes. Durante o evento da batalha em equipe, Wang Jianfeng, um dos competidores da escola Fanghua, zombou de Prota, insinuando que ele estava com medo de competir. Outros jogadores pensaram que Shen Qianmu estava simplesmente se escondendo, mas Luo Jing interveio, organizando a sua equipe. Jing instruiu o mago a ficar na retaguarda para proteger o time, enquanto o Grappler e o Berserker trabalhariam juntos na linha de frente. Lan então anunciou o início da batalha e todos os competidores se prepararam para aquele confronto. Os ataques começaram de uma forma intensa e o Grappler aproveitou uma oportunidade para atacar o inimigo pelas costas, enquanto Dao, um outro competidor, conseguiu revidar e derrotar alguns oponentes. Em meio ao caos, assassinos desapareceram momentaneamente para planejar ataques furtivos e Luo Jing pediu que protegessem o padre, mas o inimigo conseguiu feri-la gravemente com uma faca. Com a boca para lá de, escorrendo ketchup, Luo Jing percebeu que o alvo real dos ataques não eram o padre, mas ela mesma. O público acompanhava cada movimento impressionado com a intensidade da batalha e um dos jogadores revelou que havia despertado o talento de lançamento furioso, mas os seus ataques foram neutralizados pelo escudo encantado da equipe adversária. Enquanto tentava atacar o mago inimigo, Luo Jing foi surpreendida por outro ataque e acabou inconsciente. Sua equipe decidiu que não valia a pena continuar a luta, priorizando tratá-la, e Dao, no entanto, provocou a equipe de Luo, afirmando que eles não tinham nem chance para vencer o seu time. Ele aproveitou para lançar um ataque poderoso, derrotando os competidores restantes e declarando que a vitória era inevitável para a escola Jiangxun. Os espectadores assistiam à luta com grande tensão, enquanto os competidores da escola Jiangxun pareciam sucumbir. Após a derrota de Luo Jing, a situação se complicava e a queda da escola parecia inevitável. A equipe havia perdido 18 rodadas seguidas e Wang Dei e Jiang Xia eram os únicos ainda que estavam lutando, atacando um ao outro com toda a intensidade possível. Do lado da escola Fanghua, Wang Junfeng começou a pensar que o Sr. Lu deveria desistir da competição naquele momento para preservar a sua reputação e nunca imaginou que chegaria o dia em que o Sr. Lu demonstraria preocupação em público. Para Wang Jong, essa era a oportunidade perfeita para saborear o esperado triunfo da sua escola na competição. Enquanto isso, Li Tian tentava entrar em contato com Shen Qianmu, mas o seu telefone parecia simplesmente inacessível. Wang, por outro lado, acreditava que apesar da situação desfavorável, sua escola não deveria desistir e se lançou em um ataque feroz contra sua oponente, que foi repelida com força, mas antes que ela caísse, alguém segurou seu corpo, surpreendendo todo mundo presente. Era o protagonista e sua chegada trouxe um sopro de esperança para o público, que quase havia desistido de acreditar em um possível retorno da escola Jiangjong. Shen Qianmu decidiu que terminaria a luta pensando em estratégias para salvar todo mundo e acreditava que ainda havia uma chance de vitória e que poderia sim vingar os seus colegas derrotados. Os adversários rapidamente reconheceram o Prota como um dos melhores lutadores da escola Jong e um deles, decidido a eliminá-lo, avançou com uma grande espada. Shen Qianmu, sem hesitar, preparou sua própria arma e desferiu um golpe direto no estômago do oponente, deixando ferido e incapaz de continuar. O homem recuou impotente enquanto Shen Qianmu perguntava com frieza quem é que seria o próximo a enfrentá-lo. O público ficou impressionado com a rapidez de sua vitória e em poucos segundos ele derrotou um adversário 4 níveis acima do dele, algo considerado até que impossível por muito. Os espectadores analisaram as estatísticas do protagonista, descobrindo que ele estava no nível 17 e ficaram ainda mais impressionados ao perceberem que ele havia subido um nível por dia desde que entrou no Reino Secreto, apenas 3 dias atrás, para ser sincero. Para todo mundo ficou claro que Shen Qianmu era um lutador simplesmente extraordinário, capaz de realizar feitos inacreditáveis. Enquanto isso, Wang Jong refletia sobre as habilidades do nosso herói e ele ainda o via como um simples barrante, mas reconhecia que a sua rápida revolução realmente era notável. Ele também começou a suspeitar que tudo fazia parte de um plano elaborado para Peck Leo, que aparentemente já havia recebido notícias sobre a chegada de Shen Qianmu. Lian, por outro lado, notou que o Sr. Lu parecia o mais paciente e estratégico de todos. Nesse momento, Joey aproveitou-se de Shen Qianmu, oferecendo-se para orientá-lo como discípulo. Embora estivessem competindo, Joey parecia respeitar o potencial do Prota e esperava que as suas próprias táticas ocultas funcionassem. Shen Qianmu, entretanto, mostrou força mais uma vez e com um golpe poderoso lançou seu oponente para longe. Um espectador observou que o nosso herói era capaz de lançar inimigos ocultos e revelarem as suas posições com as suas habilidades de ataque em área. O público ficou ainda mais intrigado com a sua capacidade de derrotar adversários de uma forma tão eficiente e eficaz. Peck Leo concluiu que apoiar o personagem como nosso herói era a melhor maneira de inspirar coragem e determinação em si mesmo. Na sala de espera, 10 minutos depois, um aluno comentava sobre a força impressionante de Shen Qianmu, enquanto o outro revelava que ele só apareceu na audiência final, o que até surpreendeu o sênior presente. No estádio, o público estava ansioso para testemunhar a mágica de um combate 1 contra 15 e Jiang Bu era o próximo a enfrentar o nosso herói, confiante de que o derrotaria com a maior facilidade do mundo. O sênior, que parecia irritado, também pretendia intimidar o Prota, considerando ele um adversário de nível inferior. No entanto, Lee lembrou ao sênior que as regras haviam sido acordadas por ambas as partes e o protagonista, percebendo algo estranho na postura do discípulo de Fanghua, desafiou tanto o sênior quanto Lu Jiangmu a enfrentá-lo simultaneamente. O público, por sua vez, pediu que o Prota tomasse cuidado, especialmente com Dao, que havia ferido Luo Jing gravemente. Li Tian, ao ouvir isso, ficou
ficou ainda mais apreensivo sobre o desfecho daquela batalha épica e o Sr. Léo, reconhecendo o potencial do prota, concordou com as condições estabelecidas para a próxima luta e ele confiava plenamente nas habilidades do nosso herói. Lu então anunciou que a partida final seria entre o time de Lin Jiamu e de Lan Dao contra o protagonista. Dao instruiu Jiamu a avançar com força total enquanto ele cuidaria do resto e Lu deu início à luta. Jiamu tentou atacar o protagonista, mas este esquivou habilmente, deixando todo mundo impressionado. Aproveitando a abertura, Jiamu também preparou um ataque com poder de fogo que resultou em uma explosão impressionante. A plateia ficou impressionada ao ver que o prota aparentemente foi atingido, mas logo perceberam que a bola relâmpago de Dao estava sendo reparada com força total. Dao reuniu toda a sua energia e lançou a bola relâmpago em direção ao prota. Este, no entanto, já havia previsto o ataque e usou sua habilidade escudo telecinético para bloquear. A colisão de poderes foi tão intensa que gerou uma grande explosão, criando uma espessa cortina de fumaça no centro do campo. Dentro da fumaça, Dao refletia sobre a rapidez com que conseguiu preparar seu ataque, algo que parecia simplesmente impossível, já que o tempo de recarga da bola de relâmpago era de apenas 3 segundos. Ele pensava que mesmo que conseguisse enganar os outros, não conseguiria enganar o prota. Enquanto isso, Shen Qianmo concluiu que Lei Dao havia obtido uma bênção de segundo nível do Reino Secreto. A plateia começou a comentar sobre as bênçãos especiais da sala secreta da escola Fanghua, especulando que aquelas conferiam vantagens injustas, descobrindo que a Fenda das Chamas pertencia à escola e eram divididas em 2 modos: níveis 10 para dificuldade fácil, permitindo a mudança de classe, e níveis 11 e 20 para dificuldade média, que ofereciam bênçãos após um batismo especial. Com essas informações, o público exigiu uma investigação completa sobre a escola Fanghua, gritando com indignação pela aparentemente injustiça aplicada ali. Lin Tian começou a suspeitar que o Sr. Lu já sabia de tudo desde o início, e o próprio Sr. Lu, com uma expressão séria, parecia realmente ter certeza do que estava rolando. Enquanto isso, o Sr. Wong ficou impressionado com a velocidade de que Li Dao, algo que ele considerava incomum mesmo para um aluno do terceiro ano. Ele começou a especular que as acusações contra Fanghua eram uma tentativa de desviar as suspeitas, e Shen Qianmu, por sua vez, manteve-se calmo, afirmando que a sua habilidade de subir de nível rapidamente se devia ao fato de conhecer profundamente todas as classes e também todas as suas habilidades. O Sr. Wong duvidou e decidiu testá-lo ali mesmo, e o público, por outro lado, achava que ninguém poderia ter tanto conhecimento sobre habilidades de classe menos comum. Quando questionado, nosso herói descreveu com uma precisão uma habilidade capaz de atordoar todos os inimigos ao redor, e sua resposta deixou todo mundo de cara, percebendo que ele operava em um nível completamente diferente. Li Dao, percebendo o domínio do prota, tentou mudar o foco para discutir características ocultas de habilidade. No entanto, o público começou a achar que as perguntas de Dao estavam ficando pessoais demais. O prota, por sua vez, revelou que os buffs de encantamentos variavam dependendo de seus atributos e deduziu que a força da bola relâmpago e de Li Dao estava no fato de conter um encantamento de atributo de metal. No clímax da batalha, Shen Qianmu deferiu um ataque direto, derrubando Li Dao, e Li Tian concluiu que o espetáculo havia terminado e que agora era hora de anunciar os resultados. O Sr. Wong, admitindo a sua derrota e reconhecendo os erros da sua escola, pediu que Fanghua fosse punida com severidade. Baixando a cabeça em sinal de vergonha, ele aceitou a decisão do Departamento de Educação e a escola Fanghua foi desqualificada e Shen Qianmu foi declarado vencedor da competição, encerrando o evento com aclamação e justiça restaurada. O público começou a gritar pelo nome de Qianmu e com um grande vencedor. O prota ficou visivelmente orgulhoso enquanto ecoavam os aplausos e gritos. O Sr. Lu então entrou na arena para perguntar a Jung se poderia anunciar oficialmente a sua recomendação, e o prota, curioso, se aproximou do diretor para entender mais sobre esse mistério do reino secreto que as 10 melhores universidades mantinham. No escritório do diretor Lin Tian, enquanto ele tomava café, Shen lia um livro que falava sobre as habilidades das universidades. Juntos eles discutiam sobre o segredo do reino que intrigava a todos, e enquanto lia os livros de informações sobre o reino secreto, Shen encontrou uma folha que mencionava a Universidade Shenu. Ele ficou surpreso ao descobrir que essa universidade possuía diversos reinos secretos, mesmo não estando entre as 10 melhores. Lin explicou que há 50 anos a Universidade Shenu já era conhecida por seus reinos secretos, mas esses sempre foram notavelmente mais difíceis do que as outras universidades. O prota refletiu sobre os desafios dessas masmorras, percebendo que precisaria superar muitos obstáculos a mais do que ele esperava. Ele chegou a cogitar devolver a vaga que havia sido recomendada a ele, mas Lin Tian viu nessa decisão uma oportunidade perdida e ficou preocupado. Enquanto ponderava, o Sr. Lu colocou a mão em seu ombro como se quisesse impedir o prota de tomar uma decisão precipitada, e pensava que já era suficiente e não queria que o nosso herói enfrentasse mais perca. Sheng então pediu à escola que fornecesse os materiais e os livros necessários, o que deixou o diretor Lu surpreso ao vê-lo. Enquanto isso, em uma outra sala, o homem chegou trazendo informações ao presidente Wu e abriu os dados, e ficou intrigado ao descobrir a universidade que ele havia formado alguém tão talentoso quanto Shen Qianmu. Ao analisar os dados no iPad, ele ficou impressionado, pois não podia acreditar que um gênio como aquele realmente existia e não era meme. Ele também pediu ao presidente para verificar o poder de combate de uma outra pessoa que aparecia nos dados, mas o presidente ficou chocado ao perceber que essa pessoa estava ao lado de Shen Wu. Logo chegaram as notícias de que os representantes da Universidade Mulin haviam visitado o lugar. Na sala da recepção, o presidente Wu foi surpreendido pela presença de muitas pessoas. Ele ficou tenso ao ouvir as demandas delas, que pediu as informações do protagonista para esclarecerem algumas questões. Hong Gan também apareceu e, ao ouvir as reclamações, pediu que o
o presidente entregasse os dados. Contudo, o presidente Wu explicou que tudo tinha começado devido a uma provocação de um outro aluno e isso enfureceu Jong-un, que ainda não aceitava a justificativa. O presidente acreditava que o nosso herói era uma esperança para o futuro do seu país, mas a atmosfera na sala ficou pesada, com um clima de tensão crescente. Hong-un mencionou que havia usado o nome da Universidade de moldagem para justificar as suas ações, mas ficou irritado ao perceber que não tinha consultado ninguém antes. Quando a mensagem oficial da sede chegou, os presentes ficaram surpresos, pois o pedido de Jong havia simplesmente sido rejeitado. O presidente passou a acreditar que isso tinha uma ligação com um especialista cujas informações eram simplesmente inacessíveis. Pensando na situação, o presidente Wu decidiu se empenhar ainda mais em ajudar Shen Qianmu, acreditando o respeito a decisões das superiores que era essencial. No final, John Hong entregou uma pequena caixa ao presidente Wu como um presente. Ao abrir, o presidente encontrou um cartão preto especial de item de defesa. Ele segurou o cartão descobrindo que era um item raro ligado ao território do Apocalipse Mainland. Na casa de leilões, o presidente Wu refletia que o progresso de Shen Qianmu estava muito acima da média da população do país. Ele pensou que precisava garantir que o nosso herói não os desapontasse no futuro e enquanto isso, no escritório do diretor, o Sr. Lu explicou que apenas 3 dos materiais solicitados haviam sido obtidos, o que deixou Lan preocupado com a limitação de recursos da escola. Shen Qianmu, ao ouvir isso, demonstrou surpresa, percebendo que mesmo juntando todos os recursos disponíveis, não seria o suficiente. Sem dizer muito, ele saiu da sala claramente com algo em mente e Lan tentou detê-lo, acreditando que ele tinha alguma ideia arriscada na cabeça. O Sr. Lu, no entanto, permitiu que o nosso herói seguisse o seu plano e apesar de não saber exatamente o que ele estava planejando, Shen Mu revelou que estava trabalhando em algo enquanto uma reunião acontecia no campus Funghua. Lá, Kong foi informado pela Comissão de Educação sobre uma redução de recursos para o campus devido a um problema envolvendo Wang Tang. Professores estavam preocupados com os resultados caóticos do vestibular daquele ano e algumas famílias já até haviam transferido seus filhos para outros colégios. Kong sentia que a situação era crítica e que o campus Funghua não tinha condições de lidar com tantos problemas. Durante essa conversa, um guarda informou que o protagonista havia chego, o que deixou os professores muito irritados. Eles se levantaram com expressões de descontentamento, achando que o guarda estava falando de outro estudante, porém ao perceberem que era Shen Qianmu, os professores ficaram ainda mais furiosos. Enquanto isso, do lado de fora da escola, os alunos ficaram surpresos ao verem o nosso herói chegando ao campus Funghua. Kong e os outros professores o confrontaram com semblantes fechados e mesmo assim, Shen Qianmu sorriu, anunciando que estava ali para propor uma competição de reino secreto. A revelação deixou todo mundo de cara e os alunos ficaram intrigados, pois muitos nem conheciam a competição e um colega explicou que ela envolvia direitos de propriedade. O reino secreto era descrito como uma espécie de corrente onde se buscava descobrir o segredo de outras pessoas. Os professores ficaram com medo e apreensivos, pois sabiam que organizar uma competição desse tipo teria complicado e também exigiria muitos esforços. Com expressão séria, o protagonista percebeu que os professores estavam desconfiados dele e quando um dos professores tentou intimidá-lo, Kang interveio levantando a mão, indicando que queria ouvir mais sobre essa proposta. Shen Qianmu então entregou uma lista de mais de 20 materiais necessários e Kang Yang, ao ver a lista, ficou chocado com o valor dos itens requisitados. Este segurou o papel firmemente, ponderando sobre o que aconteceria se Shen Qianmu falhasse e ele riu da situação, mas acabou concordando com o desafio. Pouco tempo depois, todo mundo se reuniu na entrada do campus Funghua para o reino secreto. Shen Qianmu estava diante de uma máquina experimental enquanto Kang explicava que a sua escola controlava 4 grandes reinos secretos e Shen Qianmu examinou as opções. E para a surpresa dos professores, ele escolheu o reino secreto mais complexo, conhecido como Black Phantom Deeps. Kong ficou de cara com a escolha, já que o terreno das profundezas negras era extremamente difícil, contudo Shen Qianmu se manteve confiante e sereno. Enquanto os preparativos eram feitos, os professores, sorrindo de uma forma maliciosa, planejaram usar a competição para humilhar o Prota diante de todos os alunos. Quando finalmente entrou no reino secreto, o Prota se deparou com uma atmosfera sombria e um labirinto subaquático. Ele logo encontrou um grupo de monstros e os homens peixes cegos que os atacaram. Rapidamente o nosso herói sacou sua espada e começou a lutar e ele avançava com precisão, derrotando os monstros um a um. Usando sua velocidade e habilidade, o protagonista atacou de uma forma implacável, perfurando a cabeça de um dos monstros, que soltou um líquido preto ao ser derrotado. Na sala de aula, os alunos assistiam a competição na tela e ficaram boquiabertos com o poder do protagonista. Eles achavam simplesmente impressionante que alguém do mesmo nível dos monstros pudesse derrotá-los com tamanha facilidade como se não fossem nada. No reino secreto, Shen Qianmu avançava em direção ao reino cheio de peixes rigorosos. Ele percebeu que ao nadar seria atacado pelos monstros subaquáticos e observou um grupo de peixe-piranha reunidos esperando por ele. Shen Qianmu então decidiu usar a sua habilidade de classe, o salto de habilidade, para evitar nadar e atravessar a área de uma forma mais estratégica e inteligente. No reino secreto, nosso herói usou sua habilidade para flutuar sobre a água, impedindo que os peixes-piranhas abaixo tocassem os seus... Os peixes pareciam atacar com força debaixo d'água, mas ele conseguiu atravessar para o outro lado sem nem ser atingido. Assim que passou pela água, os peixes saltaram frustrados. Na sala de aula, os alunos estavam assistindo, ficando novamente surpresos com a habilidade do Prota que ele estava demonstrando. Lembraram-se de como o professor Lu havia enfrentado dificuldades para cruzar a mesma água, simplesmente sendo atacado por todas as piranhas. Enquanto isso, na sala de reunião, Kong estava impressionado com o tempo em que o Prota havia levado para atravessar apenas 12 minutos. Isso deixou todo mundo de cara e no
no reino secreto, o nosso herói seguiu em frente mantendo a sua aposta. Ele logo avistou um grande monstro do outro lado do rio e o monstro, que parecia estar adormecido, despertou ao sentir a sua presença. Shen Qianmo identificou o oponente, era um monstro rei lagosta extremamente perigoso, e mantendo a calma, ele analisou as estatísticas do chefe, concluindo que não era algo tão assustador quanto aparentava. Com tranquilidade, o nosso herói usou seu poder de fogo para atacar e o monstro enfurecido girou as suas enormes garras em direção a ele, pronto para revidar. Na sala de reuniões, os professores sorriam, acreditando que ele jamais conseguiria lutar sozinho contra o rei lagosta. Relembraram como o professor Lu havia caído na água cheia de piranhas e sido mordido, e não acreditavam que o prota fosse capaz de evitar os perigos e nem de passar por eles. Shen Qianmo, porém, demonstrou sua habilidade quando o monstro tentou atacá-lo com as garras e ele utilizou sua técnica de slide tackle para desviar. Em seguida, ativou a habilidade de chute flamejante, acertando o corpo do monstro com tamanha força que o fez ricochetear e cair na água. Shen Qianmo pulou imediatamente sobre o corpo da criatura e, usando as suas armas, o atacou repetidamente. O corpo da criatura começou a sangrar, atraindo as piranhas para si, e as piranhas atacaram ferozmente, rasgando o corpo da criatura e causando-lhe dor. Enquanto o monstro tentava sair da água, nosso herói aproveitou para aplicar outro golpe certeiro, derrubando ele novamente. Ele utilizou sua habilidade de troca de arma para finalizar a criatura, e quando o corvo explodiu, o nosso herói o amarrou com uma corda e seguiu seu caminho, deixando para trás o que lhe restava do adversário. Na sala de reuniões, Kong achava a estratégia do nosso herói em comum, e ele ficou ainda mais surpreso ao vê-lo avançando pelo labirinto de cavernas sem cometer nenhum erro. Os professores, assistindo pela tela, perceberam que algumas das rotas escolhidas pelo prota eram extremamente eficientes. Kang comentou que o território das profundezas negras, antes controlado por sua escola, estava agora sob ameaça de ser dominado por Shen Qianmo. Os alunos ficaram impressionadíssimos ao notar que ele levou apenas 2 horas para alcançar a última sala do chefe. O prota chegou à porta da seção final e abriu, e dentro ele se lembrou que a cobra negra do pântano de nível 18 surgiria de todos os cantos. A sala ampla e com um lago no centro parecia sombria, e ele segurou seu bastão, decidindo acender os 4 cantos da sala para prosseguir. Confiante, usou sua varinha para realizar a tarefa rapidamente, surpreendendo tanto os alunos quanto os professores que assistiam pela tela. Assim que os 4 cantos foram acesos, a cobra negra do pântano apareceu com seu grupo. O prota, preparado, utilizou o poder de Bender da alma para enfraquecer a resistência dos oponentes. Enquanto os professores observaram, ele começou a lançar o feitiço com a sua varinha. De repente, um meteorito surgiu acima do monstro principal e o atingiu em cheio, causando uma enorme explosão. O impacto destruiu a cobra e os demais monstros ao redor, deixando todos na sala de reuniões incrédulos. Os professores comentaram sobre a combinação do controle da alma com o elemento de fogo, especulando que Shen Qianmo havia provocado uma reação química com seu talento. Ria observou que ele era de fato um aluno simplesmente extraordinário, abençoado por Deus, concluindo a derrota da Universidade de Fanghua, e era até merecida na opinião dela. Enquanto as chamas nos cantos da sala mudavam para uma cor roxa, um monstro mais impressionante surgiu. Era Akumi, com suas 3 cabeças. O protagonista permaneceu calmo, como se já conhecesse o monstro, e pensou que depois de tanto tempo finalmente testaria sua força contra Akumi. O monstro parecia furioso, pronto para derrotá-lo com um líquido divino, e Shen Qianmo, no entanto, contra-atacou com a sua habilidade de explosão corrosiva, demonstrando que estava mais do que preparado para esse desafio. No confronto com o monstro Akumi, Shen Qianmo percebeu o perigo do líquido divino lançado pelo bicho e desviou rapidamente, movendo-se em direção ao monstro. Ele utilizou sua espada para cortar os 2 lados do corpo de Akumi, separando as partes importantes da sua estrutura. O nosso herói sabia que Akumi possuía habilidade de regeneração, mas isso não intimidou, e o monstro demonstrava sinais claros de dor após os cortes realizados com toda a pompa e precisão. Sem perder tempo, nosso herói ativou sua habilidade de troca de arma e utilizou a técnica de facada nas costas para atacar novamente. Ele saltou sobre o monstro, acertando sua cabeça com a espada, o que o fez um líquido preto escorrer da ferida. Prosseguindo com seus ataques, Shen Qianmo aplicou a habilidade de bloqueio de gancho, concentrando o impacto na boca da criatura. Durante os ataques, ele pensava em estratégias para diminuir a distância entre ele e Akumi, mantendo o ritmo e a pressão. Com uma expressão determinada, ele ativou a habilidade de mestre de lâmina, diferindo mais golpes com a sua espada, e após um combate intenso, Shen Qianmo finalmente cortou a cabeça da criatura, encerrando a batalha. Ele desceu do corpo do monstro vitorioso, tendo conquistado os direitos de propriedade de Black Phantom Jeep, e agora oficialmente transferidos para sua mão. Ao abrir o baú de materiais básicos, ele obteve como recompensa, e Shen Qianmo ficou satisfeito em encontrar todos os itens que ele precisava. Enquanto isso, os alunos que assistiam à transmissão ficaram impressionados, pois ele havia quebrado o recorde anterior. Na entrada do reino secreto, Kong Yang e os outros professores aguardavam a sua saída. Kong refletia que o novo recorde estabelecido pelo prota provavelmente nunca seria superado. E quando nosso herói apareceu, Kong sabia que precisava cumprir a sua promessa. Mesmo assim, Qiang garantiu que exploraria tudo em uma semana, caso necessário. Shen Qianmo, no entanto, sugeriu uma nova aposta.
o que fez os outros professores hesitarem. Kong os repreendeu, afirmando que recusar o desafio não era uma opção. Ele propôs dobrar os materiais necessários como prêmio, mas adicionou uma condição: caso Shen Qianmo vencesse, o campus Funghua deveria se fundir com o Zhongchang College em outro lugar. No quarto de Jungkong-gyu, as notícias da derrota de Funghua e da perda de todos os reinos secretos chegaram. Um homem entrou apressado, informando que Shen Qianmo estava a caminho da escola. Kong-gyu tentou manter a calma e pediu ao professor Wang para não se preocupar, reconhecendo as habilidades de Shen Qianmo. No entanto, com um sorriso astuto, ele concluiu que Shen Qianmo deveria ser impedido de alcançar o reino secreto primeiro. Na entrada da academia Tian, Shen Qianmo foi confrontado por Zhang Yuxi, que o desafiou para um duelo. Shen Qianmo riu, percebendo que era um truque para atrasar ele. Dois professores que observaram a situação notaram que, embora o duelo fosse contra as regras, ninguém interferiu. Na sala de reuniões, o diretor estava visivelmente irritado, ordenando que encontrassem a fraqueza de Shen Qianmo. Zhang Yuxi atacou Shen Qianmo com um chute, mas ele bloqueou com a mão, desviando o golpe. Em seguida, Shen Qianmo jogou Zhang Yuxi para longe com força. Ele concluiu que apenas um especialista de terceiro nível seria capaz de tamanha proeza. Usando o poder do passo de águia, Shen Qianmo atingiu Zhang Yuxi novamente, causando ferimentos graves. Em um movimento decisivo, Shen Qianmo levantou o corpo de Zhang Yuxi e o lançou no chão com violência, deixando-o sangrando. Logo, outro oponente apareceu para desafiá-lo, mas Shen Qianmo demonstrava calma. O professor Shulun se aproximou, afirmando que continuaria a desafiá-lo até que ele se cansasse. Shen Qianmo permaneceu sereno, mas decidiu terminar aquilo rapidamente. Shulun ativou o efeito de empinamento de título e liberou um forte poder, mas começou a tremer de medo ao perceber que era insuficiente para derrotar Shen Qianmo. Shen Qianmo então puxou uma grande arma e disparou contra Shulun. O impacto foi tão poderoso que Shulun desmaiou imediatamente. Na sala de reuniões, os professores ficaram chocados ao testemunhar a vitória esmagadora de Shen Qianmo. Quando ele desafiou o próximo oponente, a transmissão foi interrompida, deixando os professores confusos. Sentindo-se subestimados, decidiram ir ao local para confrontá-lo pessoalmente. Do lado de fora, Shen Qianmo continuava a pisar casualmente no corpo de Shulun enquanto se preparava para enfrentar o próximo adversário, pronto para mostrar novamente sua habilidade incomparável. Os professores chegaram com uma presença intimidadora e com expressões sombrias que fizeram Shen Qianmo considerar enfrentá-los 1 a 1. Nesse momento, por trás deles, um aluno surgiu prestes a atacá-lo com sua espada. Shen Qianmo, usando sua habilidade, saltou por cima dos professores e neutralizou o ataque do aluno rapidamente. No entanto, sem perceber, o disparo de sua arma já tinha atingido o atacante. O golpe deixou o jovem inconsciente, evidenciando a eficácia de Shen Qianmo em batalha. Sem demora, ele ergueu sua arma, descansando-a sobre o ombro, e desafiou o próximo adversário. Então, Xin Shangshur avançou, empunhando um machado robusto de ferro. Antes que o combate se encerrasse, Huan Hilo uniu-se ao ataque, partindo diretamente para cima de Shen Qianmo. Para complicar ainda mais a situação, Xu Yanha, outro inimigo, surgiu de repente com uma arma extremamente poderosa, pronto para se juntar à batalha. A tarde caía sobre a Academia Tian, e neste ponto, Shen Qianmo já havia derrotado todos os estudantes mais fortes que tentaram enfrentá-lo. 1 a 1, eles foram ficando inconscientes diante da entrada da academia. Observando o desenrolar da luta, Jungkong-gyu ficou furioso por não conseguir impedir Shen Qianmo. Decidido a enfrentá-lo, ele começou a canalizar uma magia poderosa em suas mãos, dobrando-as para trás enquanto a energia se acumulava. A tensão aumentava quando, de repente, um olho misterioso parecia vigiá-lo.
Sua expressão era de puro medo, com suor escorrendo pelo rosto. Sabendo do risco de perder a própria vida, Jun Kong-gyu, relutante, cedeu e apontou o caminho para a sala do reino secreto, temendo as consequências de continuar resistindo. Guiado por ele, Shen Qianmo caminhou calmamente pelo corredor, enquanto o outro, tomado pelo nervosismo, não conseguia conter o suor que escorria de sua testa. Enquanto isso, as manchetes já comentavam sobre a impressionante capacidade da Academia Jang em figurar entre as 3 melhores. A notícia se espalhava, consolidando a fama de Shen Qianmo como alguém extremamente poderoso. Em paralelo, no salão de reuniões da Jang City Academy, o diretor e seus colegas estavam reunidos para debater sobre o avanço da escola e sobre Shen Qianmo. Foi decidido que, ao retornar de suas aventuras, ele seria nomeado presidente honorário da academia. Os presentes aplaudiram a decisão, que incluía também a realização de uma cerimônia para coroá-lo após a aprovação unânime de seu novo título. No entanto, o Sr. Lu, um dos presentes, expressou preocupação de que Shen Qianmo tivesse desaparecido depois de causar tanto alvoroço. Nesse ínterim, na região conhecida como Apocalipse da Costa de Lanos, Shen Qianmo estava enfrentando monstros do nível 17. Ele atacava incansavelmente os inimigos que surgiam no mar, eliminando-os um a um. Os corpos dos monstros estavam espalhados por toda parte, resultado da ofensiva esmagadora. Após a batalha, Shen Qianmo parou por um momento, observando o sistema e ponderando sobre as muitas opções de armas disponíveis. Mais tarde, foi visto entrando em uma vila e se dirigindo a uma casa onde um homem idoso trabalhava forjando armas. O velho estava martelando uma espada quando Shen Qianmo chegou, mas parecia já esperar por ele. Sem rodeios, o ferreiro declarou o preço da lição que estava prestes a dar: 50 moedas. O aluguel foi estipulado em 100 moedas de ouro. Shen Qianmo refletiu que o preço era alto para o aprendizado, considerando que poderia tentar negociar por um valor menor. Ele observou que o velho não parecia ser uma pessoa gananciosa e resolveu tentar barganhar. O velho, porém, foi firme ao afirmar que o preço do aprendizado nunca mudava. Shen Qianmo deu meia volta, pensativo, e sem perceber já tinha em mãos uma planta misteriosa. Quando o velho notou a planta que ele carregava, correu para detê-lo antes que ele saísse, pedindo insistentemente para que lhe entregasse a planta. Shen Qianmo apenas sorriu de forma discreta, sabendo que havia enganado o velho. O velho, desconfiado, perguntou onde Shen Qianmo havia conseguido aquele projeto. Ele respondeu que, para mostrar o projeto ao ferreiro, o custo do aprendizado teria que ser reduzido. Shen Qianmo considerou entregar o projeto, mas foi surpreendido pela rapidez do velho ao pegar o papel de suas mãos. Enquanto examinava o desenho, o velho pediu que Shen Qianmo lesse um manual na prateleira à direita. Ele obedeceu, leu o manual e conseguiu aprender as noções básicas de forja. Nesse meio tempo, o velho abriu o projeto e ficou impressionado, acreditando que quem o havia criado era um verdadeiro gênio. Ainda assim, ele não conseguiu compreender completamente o conteúdo. Pouco depois, Shen Qianmo pegou o projeto de volta, deixando o velho confuso e surpreso. Ele explicou que aquele projeto era o resultado de uma combinação que envolvia seu mestre. Decidido a partir, Shen Qianmo preparava-se para ir embora, mas o velho implorou que não procurasse outro ferreiro. Ele se ajoelhou, com as mãos juntas, pedindo que ficasse. O velho, mesmo sem entender completamente o projeto, acreditava que poderia compreender o princípio por trás da arma e pediu a Shen Qianmo que participasse da confecção. Vendo o desespero do homem, Shen Qianmo se comoveu e cedeu, entregando o projeto e os materiais principais. 2 horas depois, o velho, exausto, havia finalmente concluído a forja. Ele utilizou grande parte de seus materiais preciosos para criar várias armas baseadas no projeto de Shen Qianmo. Sobre a mesa estavam armas recém-forjadas, que brilhavam com um acabamento impecável. Shen Qianmo sentiu-se feliz ao pegar uma das armas, chamada Garra de Lobo, e percebeu que agora possuía muitas armas úteis feitas com os materiais que havia coletado. Ao testar as novas armas, ele parecia ainda mais forte e estava satisfeito com o que tinha conquistado. Ele pensou consigo mesmo que a habilidade do velho em forjar armas era impressionante.
Por volta das 2 da madrugada, ainda na casa do velho, uma luz intensa emanava do local enquanto uma arma especial era finalizada. A lâmina emitia um brilho dourado e parecia incrivelmente poderosa. O velho, ao terminar o trabalho, ficou impressionado com o resultado e percebeu que a arma ainda estava em seu estágio inicial de fabricação. O brilho e o design da arma eram tão excepcionais que até mesmo um homem que estava ao lado do ferreiro ficou sem palavras, admirando a beleza e a aura poderosa da lâmina. Shen Qianmo, agora segurando a arma, percebeu que ela possuía um dano impressionante, digno de um mestre. Ele então decidiu mudar a forma da arma para adaptá-la às suas necessidades, transformando-a em uma lança robusta. Enquanto Shen Qianmo explorava as funcionalidades da arma, o sistema indicou que ele poderia melhorar sua alma para a classificação prata, o que o deixou animado. Enquanto isso, em Razor Wetlands, outros alunos estavam se reunindo para o recrutamento, buscando formar grupos para o treinamento. Shen Qianmo, vestido com uma capa, estava ali esperando alguém. Ele refletia se as circunstâncias seriam as mesmas de sua vida anterior, quando sempre estava no lugar certo e preparado para o que viesse. Antes do início da batalha, ele ajustou seu equipamento, transformou uma esfera mágica em sua mão e ativou uma habilidade passiva que aumentava suas capacidades. Com isso, deixou espaço para ajustar outros status e ativou o sistema Dazzle, usando habilidades que ampliavam seu poder de ataque. Com todas as ativações completas, Shen Qianmo percebeu que podia subir de nível rapidamente e ele então se dirigiu à floresta de Shunamoni, onde há gerações muitos enfrentavam desafios. Na floresta, Hangan indicou que ao final de um caminho separado, eles encontrariam um mini-chefe, e assim Shen Qianmo seguiu para enfrentar mais perigos, confiante com seu novo arsenal e habilidades. Shen Qianmo decidiu que queria competir, escolhendo seu próprio caminho. Ao ouvir isso, Hangan ficou surpreso e, ao mesmo tempo, desafiado. Com um olhar cheio de orgulho, Hangan sentiu que precisava provar sua força. Ele respirou fundo e advertiu Shen Qianmo para não culpar, no caso algo ruim acontecesse durante a jornada. Ao chegarem no meio da floresta, Hangan notou que o caminho à esquerda parecia ter mais monstros, porém ficou chocado ao ver Shen Qianmo correndo em direção ao caminho oposto sem hesitar, sem nem analisar a situação. A atitude ousada de Shen Qianmo o irritou, mas também o fez perceber sua coragem. Mais adiante, dentro da floresta, Hangan se deparou com 4 inimigos que pareciam guardar a área. Ele rapidamente entendeu que precisava agir com cautela. Decidiu enfrentá-los usando suas mãos poderosas e executou um combo aéreo que os deixou gravemente feridos. No momento em que eles tentaram contra-atacar, Hangan sacou sua espada, pronta para finalizar o confronto. Ele pensou em atacar diretamente e com golpes precisos derrotou todos. Assim que a batalha terminou, uma explosão ocorreu atrás dele, mas Hangan continuou sua jornada, acreditando que poderia eliminar todos os demônios com sua força. Enquanto isso, Shen Qianmo corria velozmente, sendo perseguido por diversos selvagens. Ele estava focado, seus olhos transmitindo determinação, enquanto derrotava cada perseguidor com sua nova arma. Com confiança, ele declarou que faria todos sentirem o poder da arma que acabara de adquirir. Ele ativou sua habilidade especial, que atingiu os inimigos de maneira devastadora, impossibilitando qualquer chance de reação. Após a batalha, enquanto a floresta mergulhava em escuridão, Shen Qianmo pensou em usar mais de 50 balas para finalizar qualquer ameaça restante, mas concluiu que seria um desperdício de recursos. Shen Qianmo levantou sua arma, sorrindo de satisfação. Era a primeira vez que possuía algo tão poderoso, e isso lhe dava confiança. Ele avançou, desencadeando ataques fluidos e precisos, que deixavam seus inimigos completamente indefesos. Com um único golpe rápido, Chun derrubou um inimigo imenso, provocando ondas de choque ao seu redor. Sua força e determinação eram impressionantes, e ele sabia que cada vitória o fortalecia ainda mais. Apesar de se orgulhar do que havia conquistado até ali, Chun também entendia que ainda havia desafios maiores a enfrentar. Enquanto caminhava pelo cemitério, Shen Qianmo
Qianmo refletiu sobre sua jornada. Cada batalha o aproximava de compreender o verdadeiro significado do poder e da sobrevivência. Seus instintos se aguçaram ao sentir uma presença próxima. Ele se preparou para qualquer ameaça que pudesse surgir, mas então avistou uma figura envolta em um manto escuro. Era Lang Mo, um aliado inesperado, mas familiar. Shun reconheceu Lang Mo com um aceno de cabeça, sentindo-se mais seguro com a presença de um companheiro experiente ao seu lado. Lang Mo, confiante, ofereceu-se para liderar o caminho perigoso adiante, e Chun respeitosamente aceitou sua ajuda. Enquanto avançavam juntos, Shun notou que a ausência de monstros era perturbadora. A calma incomum do local deixava tudo mais tenso, aumentando sua suspeita de que algo estranho estava acontecendo. Ele caminhava cautelosamente, analisando cada detalhe ao seu redor, enquanto sua mente questionava por que a área parecia tão desprovida de vida. O silêncio opressivo da floresta aumentava sua inquietação, mas ele manteve o foco, determinado a descobrir o que estava escondido ali. Sua determinação apenas crescia com o peso da incerteza. Então avistou um grupo de inimigos bloqueando seu caminho. Apesar de inesperada, a visão não o intimidou. Ele se preparou para enfrentá-los, decidido a superar qualquer surpresa que pudesse surgir na densa floresta. Lang Mo gesticulou para que Chun olhasse para cima. Quando Shen Qianmo levantou os olhos, ficou surpreso com o que viu. Sombras emergiam das árvores, revelando um grupo sinistro de criaturas monstruosas. A presença das criaturas é esmagadora, mas Shen Qianmo mantém-se firme. As figuras intimidadoras se aproximam com expressões carregadas de malícia, mas ele não demonstra hesitação, focando-se mentalmente no intenso confronto que está por vir. Com uma determinação inabalável, Shen Qianmo segura sua arma com força, prometendo a si mesmo superar qualquer desafio, não importa a ferocidade de seus oponentes. Quando os monstros investem, ele se prepara para o impacto, sabendo que sua força e resiliência serão cruciais para vencer. Enquanto isso, ele fica impressionado com o desempenho de Lang Mo, cuja técnica poderosa elimina os inimigos com aparente facilidade. O impacto da habilidade de Lang Mo faz Shen Qianmo admirar ainda mais. Ele reconhece a experiência e a força do companheiro, percebendo que ainda há muito a aprender com ele. Movido pela curiosidade, Shen Qianmo pergunta a Lang Mo sobre sua técnica, ansioso para compreender a origem de tanto poder e esperançoso de usar esse conhecimento em seu próprio crescimento. Lang Mo sorri de maneira enigmática e responde que a força vem da persistência e da autodisciplina. Shen Qianmo absorve as palavras, valorizando a sabedoria contida nelas, e os dois seguem adiante, prontos para encarar o próximo desafio. Inspirado e motivado, Shen Qianmo concentra-se em se esforçar ainda mais, sabendo que sua jornada está apenas começando. Ele avança com velocidade incrível, lançando um ataque poderoso enquanto sua arma corta o ar em direção ao inimigo. Cada movimento é calculado, seus músculos preparados para causar o máximo impacto. Lang Mo observa atentamente, seu olhar crítico analisando cada detalhe da técnica de Shen Qianmo. Contudo, Shen Qianmo percebe que ainda precisa aprimorar o tempo de seus ataques. Uma breve frustração passa por seus olhos, mas ele rapidamente transforma isso em determinação renovada, preparando-se para enfrentar a próxima onda de inimigos. Mesmo com um ataque formidável, Shen Qianmo enfrenta a resistência dos oponentes, forçando-o a recuar e se reagrupar. Lang Mo, com um leve riso, observa o desempenho de Shen Qianmo e comenta que o tempo de seus golpes ainda precisa ser aperfeiçoado. No calor do combate, Shen Qianmo percebe que cometeu um erro crítico ao ignorar o tempo de recarga de sua última habilidade, deixando-se vulnerável. Um inimigo aproveita a oportunidade e o atinge com um golpe forte, fazendo-o cambalear. Rapidamente, ele analisa a situação para evitar repetir o erro e planejar seu próximo movimento. Lang Mo, embora ache a luta de Shen Qianmo um pouco divertida, entende que esses desafios fazem parte do aprendizado. Ele vê o revés como uma oportunidade de crescimento para o jovem guerreiro.
Shen Qianmo, por sua vez, levanta-se determinado a corrigir suas falhas e a fazer com que cada instante da batalha seja bem aproveitado. De maneira calma, explica a importância de precisão no combate, destacando que o tempo e o ritmo são o que separam um ataque comum de um golpe decisivo. Shen Qianmo ouve atentamente, decidido a refinar suas habilidades e a dominar o equilíbrio entre força, técnica e estratégia. Sheng ouve atentamente enquanto Liao Hang explica que ter poder absoluto não é o suficiente para vencer um oponente. Ele precisa entender a técnica e saber aplicar ela com precisão. Liao Hang destaca a importância de conhecer os próprios limites e o momento certo para agir, ensinando a Sheng uma valiosa lição sobre estratégia em combate. As palavras ressoam profundamente nele, que percebe que a maestria vai muito além da força bruta. É um equilíbrio delicado entre habilidade, tempo e intuição. Motivado por essa clareza, Gen se prepara para colocar o aprendizado em prática e superar suas limitações. Liao Hang se move com uma precisão quase sobrenatural. Seu ritmo é tão perfeito que parece simples. Gen observa cada detalhe, tentando decifrar os movimentos de seu mestre. Focado, ele começa a imitar os passos de Liao Hang, sentindo pela primeira vez o ritmo do combate e o potencial dentro de si crescendo. Liao Hang, ao perceber a dedicação do jovem, acena com aprovação. Há uma chama de talento natural em Shen Ge, e Liao Hang sabe que esse potencial pode levar ele longe. Por isso, ele convida Sheng a treinar sob sua orientação, oferecendo-lhe a chance de se tornar o melhor espadachim da alma do continente. Aceitando o desafio, a determinação de Sheng se solidifica. Ele está pronto para enfrentar qualquer dificuldade e alcançar novos patamares. Os treinos são intensos e Sheng abraça o rigor com toda a força. Cada golpe é carregado de propósito. Sua mente está focada no objetivo. Durante uma batalha decisiva, enfrentando um oponente formidável, ele lembra tudo o que Liao Hang ensinou sobre paciência e tempo. Quando o inimigo avança, Sheng identifica uma abertura e ataca com precisão, acertando em cheio. O impacto é poderoso, validando todo o esforço e dedicação. Quando a poeira baixa, ele se ergue vitorioso, sentindo o peso de seu treinamento refletido em sua força. Liao Hang observa satisfeito, enxergando o crescimento impressionante do jovem guerreiro. Decidido a manter o controle, Sheng se prepara para o próximo confronto. Seus olhos permanecem afiados, atentos ao movimento do inimigo. Quando o adversário avança, ele age no momento perfeito. Seu golpe, cronometrado com precisão, interrompe o ataque e gera uma onda de choque que dispersa os guerreiros bárbaros ao redor. Seus movimentos são impecáveis, sem dar chance de reação. Pela primeira vez, Sheng sente uma excitação verdadeira, orgulhoso de sua execução. Ele percebe que está cada vez mais perto da maestria, um nível que ele nem imaginava alcançar antes. Ao longe, Liao Hang acompanha tudo com admiração. A técnica e o poder de Sheng atingiram um novo patamar, revelando o potencial real do jovem. Enquanto Sheng observa Liao Hang lutando, ele se impressiona com a precisão dos movimentos de seu mestre. Cada golpe é calculado, poderoso, mas sem desperdício de esforço. Liao Hang então compartilha uma lição final, dizendo a Sheng que a verdadeira força vem não apenas do poder físico, mas do pensamento estratégico que pode transformar até as batalhas mais difíceis em vitórias. É quando eles encontram um guerreiro bárbaro colossal, o teste final de tudo o que Sheng aprendeu até agora. O tamanho e a força do inimigo representam um desafio imenso, mas Liao Hang o orienta a quebrar o ritmo do adversário e explorar suas fraquezas com paciência e precisão. Respirando fundo, Sheng concentra toda a sua energia. Ele encara o bárbaro imponente, sua arma brilhando com uma força intensa, determinado a provar suas habilidades. Liao Hang havia ensinado que compreender os movimentos do oponente e usar o tempo ao seu favor era a chave para vencer. Sheng mantém esses princípios em mente enquanto se prepara para o ataque decisivo. Diante de uma criatura
criatura sinistra, Shang segura sua arma com firmeza. Seu olhar é intenso, totalmente focado no desafio que está por vir. Ele se lança em um ataque veloz e poderoso, canalizando toda a sua força para derrotar o adversário. O campo de batalha se transforma em caos quando tentáculos sombrios emergem do chão, tentando derrubar ele. Sentindo o perigo se aproximar, Shang rapidamente se estabiliza, pronto para resistir e mostrar que está preparado para enfrentar qualquer adversidade. Shang percebe a gravidade do confronto. Sua mente trabalha rápido, planejando o próximo movimento enquanto as sombras ao redor se contorcem, ameaçadoras. Os olhos da besta brilham com uma energia estranha e imponente. Shang se prepara, ciente de que o ataque seguinte testará não apenas sua força, mas também sua determinação. O silêncio entre ele e seu companheiro é cheio de significado. Um entendimento silencioso surge, criando uma aliança tácita para enfrentar o inimigo. Shang avança em um movimento tão rápido que mal pode ser acompanhado. Cada ação é precisa, cada ataque direcionado às fraquezas da fera com foco absoluto. Enquanto isso, seu companheiro se lança do outro lado, atacando em sintonia. Juntos, eles trabalham em perfeita harmonia, executando golpes coordenados que conseguem ferir a besta. Contudo, ela ruge em resposta, aparentemente indiferente aos ataques. Shang percebe que o oponente está começando a se adaptar, obrigando-o a repensar sua estratégia. Com o olhar afiado e determinado, ele ajusta a postura, pronto para um novo ataque. Reunindo sua força interior, Shang parte para mais um confronto. Sua arma brilha com uma energia feroz, atingindo a besta e fazendo-a vacilar, embora ela mostre uma resistência assustadora. A criatura responde com um ataque brutal, forçando Shang a recuar, mas ele não cede. Recuperando-se rapidamente, ele reorganiza seus pensamentos e volta ao ataque, transformando o confronto em uma verdadeira dança mortal. Seu companheiro retorna ao seu lado e juntos, mais sincronizados do que nunca, lançam uma ofensiva coordenada. O impacto de seus golpes finalmente começa a desgastar a besta, que mostra sinais de cansaço. Mesmo assim, Shang sabe que a batalha está longe de terminar. A criatura, em um último esforço desesperado, libera uma onda de energia que faz o chão tremer. Sentindo o peso da última investida do inimigo, Shang permanece firme, recusando-se a desistir. Determinado como nunca, ele avança mais uma vez, sua força irradiando como prova de sua inabalável persistência. Quando a besta finalmente hesita, Shang aproveita a abertura. Ele desfere um golpe decisivo, concentrando toda a sua energia. Sua arma brilha intensamente, representando o clímax de todos os seus esforços. A besta solta um rugido agonizante antes de cair derrotada. Shang fica imóvel por um momento, respirando fundo. Vitorioso, mas exausto, ele reflete sobre a luta e reconhece que esta vitória é apenas mais um passo em uma longa jornada. Seu olhar se volta para o horizonte, pronto para os desafios que virão. Ele troca um olhar com seu companheiro e a compreensão silenciosa entre eles é clara, um sentimento compartilhado de realização e preparação para as batalhas futuras. Sem dizer uma palavra, eles deixam o campo de batalha para trás, sabendo que o caminho à frente é incerto, mas suas determinações são inquebráveis. Cada vitória e cada lição fortalecem Shang Chanmo, que segue em frente com um propósito cada vez mais sólido. O horizonte se estende diante deles, cheio de desafios desconhecidos. Shang sabe que sua força e resiliência serão essenciais para enfrentar o que está por vir. Com passos firmes, ele avança, consciente de que cada batalha o aproxima ainda mais de seu verdadeiro potencial. Da colina, Shang observa a cidade abaixo. Sua mente está focada no futuro, uma mistura de antecipação e determinação toma conta dele. Ao lado, seu companheiro já começa a traçar os planos para a próxima etapa de sua jornada. Eles analisam os riscos, estudam o terreno e traçam estratégias detalhadas. A preparação será essencial para o sucesso da missão. Sabendo que cada minuto é valioso, os dois se comprometem a agir com rapidez e precisão. O tempo é curto, mas a confiança que compartilham é inabalável. O companheiro de Shang aceita o desafio com entusiasmo. A empolgação em seus olhos revela sua prontidão para o que está por vir. A conexão entre eles se fortalece
fortalece enquanto trocam um sorriso determinado. Sem perder tempo, os dois disparam para frente, cada um impulsionado por uma missão compartilhada. A velocidade é essencial e ambos ultrapassam seus limites para cobrir a distância o mais rápido possível. De repente, o companheiro de Shang tropeça, tomado pela adrenalina da perseguição, mas ele rapidamente se recupera, recusando-se a ficar para trás. Enquanto isso, outra figura dorme tranquilamente, completamente alheia ao caos que se aproxima. A calma inesperada contrasta bruscamente com a tensão da jornada de Shen Ji Shanmo. Um estrondo repentino rompe o silêncio, despertando a figura adormecida de forma abrupta. Assustado, ele se levanta, o rosto mostrando uma mistura de surpresa e leve irritação. Era evidente que ele não esperava uma entrada tão dramática. Com um comentário bem humorado, ele tenta aliviar o clima, oferecendo um breve momento de leveza em meio à situação tensa. Contudo, a calmaria é curta. O encontro logo se transforma em uma perseguição, com o aliado de Shang avançando rapidamente, fugindo dos inimigos com agilidade. Eles sabem que estão em desvantagem numérica, mas ajustam suas táticas, trabalhando juntos para escapar das forças que os cercam. Shang reage rápido, erguendo uma poderosa barreira de gelo que interrompe o avanço dos inimigos. A parede gélida lhes dá o tempo necessário para se reagrupar e traçar uma nova estratégia. Ele grita para seu aliado continuar avançando, consciente de que cada segundo é valioso. O companheiro questiona a intensidade da missão, mas sua determinação não vacila. Ambos sabem que hesitar agora não é uma opção. Decidido a enfrentar a horda de inimigos sozinho, se necessário, Shang assume uma postura firme. Sua mente trabalha rápido, calculando cada movimento e preparando uma armadilha. Mesmo com os inimigos se aproximando, ele não demonstra dúvida. Seu companheiro, observando ao lado, confia plenamente na estratégia de Shang, impressionado pela clareza e coragem do jovem guerreiro. Com a arma em punho, Shang avança. Sua presença emana poder e confiança, um símbolo de seu compromisso inabalável com a batalha. Uma explosão irrompe, direcionada às forças inimigas. O campo de batalha se enche de energia, e Shang observa enquanto o impacto do ataque desestabiliza as linhas inimigas. O chão treme com o choque, e apesar da situação, seu companheiro grita em apoio, demonstrando confiança e respeito pela força de Shang. Sem hesitar, ele avança mais uma vez, cada passo confirmando sua determinação inquebrável. Com um gesto preciso, Shang conjura uma barreira de vazio que envolve a escuridão ao seu redor. Os inimigos avançam, mas são instantaneamente anulados pelo poder da barreira, presos em um espaço onde sua energia é drenada. O companheiro de Shang observa, impressionado, mas perplexo com o poder absoluto que testemunha. Enquanto ele questiona o próximo passo, Shang permanece calmo e decidido. Shang ergue bolas de fogo em cada mão, seu olhar fixo nos inimigos, e avançam. Quando a onda de atacantes se aproxima, ele lança as bolas com precisão mortal. As explosões iluminam o campo de batalha, espalhando os inimigos e provando seu domínio absoluto. Em seguida, ele ativa novamente o escudo de vazio, desviando os ataques com facilidade. Seu companheiro, jogado pelo caos, tropeça brevemente, mas Shang o tranquiliza, garantindo que ainda tem tudo sob controle. Com movimentos calculados e afiados, Shang rebate os ataques dos inimigos, quase como se estivesse se divertindo. Seus movimentos são tão eficientes que ele parece tratar a batalha como um treinamento, eliminando os oponentes com calma e precisão. Um sorriso surge em seu rosto, enquanto ele demonstra controle total da situação.